de vazar informações sigilosas de operações policiais, o desembargador Macário Judici Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, esteve no centro de um bate-boca acalorado entre os ministros do STF no mês passado, Dias Toffoli e André Mendonça. Sentido passe. Muito bem, e preso sob a suspeita de vazar informações sigilosas de operações policiais, o desembargador Macário Judici Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, esteve no centro de um bate-boca acalorado entre os ministros do STF no mês passado, Dias Toffoli e André Mendonça. Ele colocou lado a lado esses ministros. No julgamento, Toffoli defendeu o direito de Judici Neto, hoje preso, de processar, mover uma ação de indenização por danos morais contra o procurador Bruno Calabrich, por conta de uma entrevista em que ele critica uma decisão do desembargador, hoje preso. Quando esse desembargador ainda atuava como juiz lá em 2025 no Espírito Santo. Essa posição de Toffoli pode criar uma espécie de mordaça do STF, proibindo integrantes do Ministério Público, e se proíbe integrantes do Ministério Público, proíbe qualquer um de nós, de falar sobre processos em que atuam, esvaziando a possibilidade desses agentes públicos e de nós, jornalistas, nos manifestarmos e pedirmos prestação de contas. André Mendonça divergiu de Toffoli, dizendo que o procurador atuou dentro das suas competências funcionais. Logo, não poderia ser processado pelo juiz. Na avaliação de Mendonça, se alguém deve ser processado, é a União, e não Bruno, já que o procurador estava exercendo o seu papel. Mas Toffoli rodou a baiana em defesa desse que era juiz, agora desembargador e agora preso preventivo no Brasil, Segré. E esse senhor, Judici, ele esteve uns 10 anos sem ter nenhuma atuação, e quando foi confirmado que tinha um caso de corrupção, qual foi a pena? Prisão? Não. Sair do cargo? Não. Compulsoriamente, aposentadoria. Então, quando está no Poder Judiciário e tem algum caso de corrupção, não vai na cadeia, é aposentado. Qual é o risco, então, de ir na cadeia sendo do sistema judiciário por causa de corrupção? Nenhuma. E quando você não tem uma pena suficientemente grave, rígida, dura, a corrupção continua compensando no Brasil. E até que isso seja solucionado, o Brasil continuará nessa situação. Com um desembargador preso, a gente está na expectativa de quando sai o habeas corpus, né? Que é uma coisa bem incomum no Brasil, um desembargador preso. Então, acho que a qualquer momento a gente pode ter concedido a liberdade a ele. E vamos lembrar que o juiz não é uma pessoa que está acima de críticas, né? Ele pode ser criticado e deveria ser criticado, né? Porque você vê até quando saem as notícias, muitas vezes poupam o nome do juiz, né? Tribunal decide tal coisa, a Justiça de São Paulo faz tal coisa, sempre poupa o juiz, né? E a gente tem muitas decisões arbitrárias. E o Ministério Público também comete muitos equívocos, também deve ser criticado. Agora, fica sempre essa questão do Toffoli, sempre que aparecem essas coisas, que ele sobe nas tamancas pro garantismo, essas coisas, é sempre por alguns personagens bem particulares, né, Pavinato? Sempre não é uns personagens que a gente olha e fala, pô, esse cara realmente me parece injustiçado. Sempre parece assim que tem uma redoma de culpa em volta, e o Supremo sempre sai para defender essas pessoas. Isso sempre leva àquela questão de reformar o Supremo, porque não faz sentido o Toffoli entra, sei lá, com 40 e poucos anos, vai ficar 30 anos no maior cargo, e como você até chegou a falar uma vez, a gente vai fazer peça jurídica para o Toffoli analisar, então realmente é o fim da picada. Mas um dado mais, essa briga entre o desembargador e o juiz... É igual dar a bunda para quem não tem pau, fazer uma peça jurídica para o Toffoli analisar.
Aí já não sei. Mas eu falo aqui de experiência, é isso aí, a comparação é essa, desculpe. Quando essa briga surgiu, foi por uma determinação do juiz que deu honorários para o advogado de quase 2 bilhões de reais. E aí o procurador, na época, reclamou por causa disso. Era 1 bilhão e 800 milhões de reais de honorários de um advogado. Ganhou mais que a Viviana Barsi, o advogado. Só para a gente... Esse não é verdade. É advogado bom, hein? A compra do BRB, o Banco de Brasília, da parte que ia comprar do Master. E o Banco Central vetou. O Banco Central falou não. Em nenhuma dessas duas instâncias, nem do CAD, nem do Banco Central, interveio. Segundo as duas autarquias, esse escritório da esposa do Moraes. Aí vem, aonde que participou a doutora Viviana Barsi defendendo o Borcaro? Em um processo de injúria, que perdeu na primeira e na segunda instância. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Agora, eu ainda tenho uma esperança, um pouco de fé e um pouco de esperança. Quando Al Capone, nos Estados Unidos, não conseguia ser preso na lei seca por vender bebida alcoólica, quando não conseguia ser preso por mandar a matar as pessoas, ele foi preso por sonegação. Vai que, nesse processo, alguém levanta o dedo e diz, peraí, a esposa do Moraes está ganhando dinheiro, mas eu, Toffoli, tenho o negócio na minha mão, ou algum outro ministro, eu ainda tenho esperança de que alguma coisa nesse sentido passe. Muito bem, e preso sob a suspeita de vazar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.